Muito bem, galera, vamos para mais um vídeo hoje sobre limites, tá? Hoje nós vamos discutir os limites trigonométricos, tá? Considerando então uma função trigonométrica do tipo f de x igual a seno de x, cujo gráfico está representado aqui nessa nossa figura 7, que é a sequência da nossa apostila, tá? Quando os limites tendem ao infinito, quando o x tende ao infinito, ou a menos infinito, deixam de existir o limite. Por quê? Porque elas são funções periódicas, elas vão repetindo o comportamento e vão ir tanto para mais infinito quanto para menos infinito, e não vai ficar definida, né? Porque f de x cresce ou decresce, né? Sem uma cota, mas porque esses valores variam entre menos 1 e 1, tá? Estão sempre ali se aproximando de algum número real específico, tá? Sem se aproximar de nenhum número real específico, tá? Em geral, as funções trigonométricas deixam de possuir limites quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Aqui, ó, o professor esqueceu de lançar um sinal aqui. Por causa, então, dessa periodicidade, ou seja, ela se repete num determinado intervalo de tempo. Não existe, então, como denotar isso visto gráfico, tá? Mas existem alguns teoremas quando x tende a um número específico, tá? E aqui a gente tem 4 teoremas, então, da função trigonométrica, tá? Limite de seno de x quando x tende a a. O que eu vou fazer? No limite, vou substituir exatamente no valor de a o meu seno no valor de x, o meu a. Então, seria isso aqui, ó, seno, aqui onde é que eu tinha x, coloco a, tá? Né? Isso aqui, então, para qualquer a que pertence aos números reais. Beleza? Então, vai ser esse resultado. Do cosseno, a mesma coisa, tá? Então, para qualquer valor de a pertencendo aos reais, eu posso, de fato, substituir. Para tangente, também, tá? Para tangente também, para qualquer a diferente de π meios, tá? Porque não existe a tangente de 90 graus, e aí em cada volta que der novamente, né? Com k também, com a e k, então pertencendo aos reais, e a diferente de π meios mais kπ, tá? Não vou entrar no detalhe aqui dessa explicação, mas enfim, só para vocês terem esse conhecimento, tá? E eu tenho o meu limite fundamental trigonométrico, ou limite trigonométrico fundamental, que diz o seguinte, ó, que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1, ou ainda o limite de x tendendo a zero de x sobre seno de x também é igual a 1. Aqui é zero, tá, pessoal? Muito bem. Vamos para fazer alguns exemplos agora, para a gente tentar compreender isso. Então, vamos guardar exatamente essa ideia aqui, ó, principalmente desse nosso teorema 4, para esse nosso primeiro exemplo, tá? Então, olha só, o que diz o nosso exemplo aqui, ó? Calcule o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre x, tá? Eu vou reescrever ele aqui para ficar mais fácil. Então, exemplo 1, né? Exemplo, tá? Vamos fazer nosso exemplo 1. Eu quero saber qual é o limite de x tendendo a zero de seno de 3x sobre x. Pessoal, o primeiro passo é sempre substituir, ver se eu não caio numa indeterminação. Eu vou ficar com seno de 3 vezes 0 dividido por 0. 3 vezes 0, 0. Seno de 0, 0. 0 sobre 0. Não deu certo, tá? Agora, pessoal, eu vou ter que tentar achar uma alternativa, olha só. Achar uma alternativa de fazer esse limite aqui, ó, caber nessa minha propriedade, tá? Nessa minha propriedade, ou no meu limite trigonométrico fundamental. Olha só, aqui eu vou usar a propriedade da substituição. Olha só o que a gente vai fazer, ó. Eu tenho lá seno de x sobre x,
Então eu vou transformar em alguma coisa parecida, tá? No cálculo a gente geralmente utiliza uma função auxiliar chamada u, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que u vai ser igual ao meu arco, tá? Ou seja, essa parte aqui, ó, u igual a 3x. Tudo bem? Se u é igual a 3x, então o que eu posso também fazer aqui, ó? Olha só, esse 3 está multiplicando, né? Passa para o outro lado dividindo. Eu digo que x é igual a u sobre 3. Isso aqui é verdade, né? Vocês concordam comigo? Ó? Se 3 passa para o outro lado, dividindo fica assim. E agora eu substituo no meu limite. Vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui. Ó. Limite de x tendendo a 0 de seno. Ó, no lugar do 3x, 3x é igual a u, ou seja, u igual a 3x. No lugar de x, u sobre 3. 1 sobre 3, tá? E aqui, pessoal, eu posso... Isso aqui é uma divisão de frações, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Limite de x tendendo a 0. Copia a primeira fração. Seno de u vezes o inverso da segunda. 3 sobre 1. Tá? E aqui ainda eu posso fazer a seguinte notação, olha só. Esse 3 está multiplicando, tem lá nos primeiros teoremas que o produto da soma, ou seja, o produto de uma constante pelo limite, eu posso tirar essa constante para fora do limite. Então isso aqui vai ser o que? 3 vezes o limite de x tendendo a 0 de seno de u sobre 1, tá? Eu só vou vir aqui para baixo agora, tá? Olha só, pessoal, ficou, vou puxar de volta aqui para a gente ver, ó. Seno de x sobre x, seno de u sobre u, na verdade aqui eu estou usando a mesma, só troquei a variável. Isso aqui, ó, eu já posso compreender que de fato é 1. Então, qual é que vai ser o meu limite? Né? Vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. Tá? Então, esse aqui é o meu limite de seno de 3x sobre x quando x tende a 0. O limite dessa função, então, é igual a 3. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Deixa eu tirar essa folha, fazer uma folha limpa. Então, nosso exemplo número 2. Olha só o que diz o nosso exemplo aqui. Vou ajeitar aqui para não ter problema de eu comer uma parte para vocês lá. Limite de x tendendo a 0 de 1 menos cosseno de x. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado igual, tá? Primeiro passo, pessoal, substituir 1 menos cosseno de 0, cosseno de 0 sobre 0 ao quadrado. Olha só, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0, 0 sobre 0, 0. Isso aqui o que é, professor? Indeterminação. Posso ir adiante? Não, não consigo ir adiante. O que eu preciso fazer? Vou ter que trabalhar, então, essa minha expressão, tá? Semelhante aos vídeos anteriores, eu vou fazer o seguinte, ó. X tendendo a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Esse cara aqui, ó, tá me gerando um problema de gerar 0 sobre 0, né? Então, vou multiplicar pelo conjugado, como eu fiz em com outras equações, né? A gente tinha algumas equações algébricas, não trigonométricas, né? Mas, enfim, a gente operou dessa mesma maneira, tá? Deixa eu só botar o parênteses aqui para a gente não confundir nada, ó. 1 mais cosseno de x, tá? Multiplico pelo conjugado, que o conjugado o que é? Exatamente esse primeiro termo, porém com o sinal contrário, para a gente sair dessa minha indeterminação, tá? Olha só, vamos ver o que a gente vai ficar aqui de resultado com
com isso, tá? Então copio essa primeira parte, ó, limite de x tendendo a zero, e aí eu vou ver o que vai me resultar ali, tá? Embaixo, a princípio, eu tenho isso aqui. Por enquanto eu não vou separá-lo ainda, tá bem? Deixar esse produto aqui assim. Tudo ok? Muito bem, vamos ver lá agora o seguinte. Como é que eu resolvo esse cara aqui? Ó? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então eu vou ter 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x, tá? Pessoal, 1 ao quadrado é 1, tá? Então nem preciso colocar nada aqui, né? Então a gente já sabe isso, então não precisamos estar engordando aqui o nosso cálculo, tá? Pessoal, lá nas relações trigonométricas, tá? Sai lá do teorema de Pitágoras, eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Logo, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Isso aqui está lá nas relações da trigonometria, ou trigonometria, teorema fundamental da trigonometria lá, relação trigonométrica fundamental, perdão, vai dizer que isso aqui é verdade. Isso aqui sai lá do ciclo trigonométrico de raio 1, tá? Que é de fato o teorema de Pitágoras. Cateto, a hipotenusa, né, no caso, é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então 1 ao quadrado é 1, cateto oposto é o seno, cateto adjacente ao cosseno, então sai essa relação aqui. Então ainda aqui eu consigo reescrever aqui o meu limite da seguinte maneira, ó. Limite, tá, de x tendendo a zero, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado eu vou escrever seno ao quadrado de x. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno x, tá? Pessoal, vamos aqui para a parte em preto, tá? Professor, parece que não ajudou nada, mas olha só, aqui eu tenho um produto, né? Eu posso reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira, olha só, limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado, vou botar aqui de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x, tá? É exatamente a mesma coisa que tem aqui. E aí aqui já me parece que volto para o meu teorema e aqui eu talvez consiga resolver. Vamos ver se dá certo. Olha só, quando eu tenho um produto de duas funções, os limites, né, são o resultado desse produto também. Nosso teorema lá fala isso. Então posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Limite de x tendendo a zero de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x, tá? Então eu reescrevi isso aqui na forma de um produto, tá? Antes ainda de eu resolver ele, vamos vir para cá e vamos trabalhar melhor essa minha primeira expressão aqui, ó. Limite de x tendendo a zero, tá? De seno de x sobre x, tá? Por que eu escrevi assim? Olha só, eu tenho elevado ao quadrado a função de cima e a função de baixo, então eu vou trazer esse meu quadrado para fora da minha função, ou seja, ele eleva o seno e também o x ao quadrado, é a mesma coisa, vezes o limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, isso aqui quando x tende a zero. E agora eu vou resolver. Olha só, isso aqui não é seno de x sobre x, que o limite não é 1? Aqui, ó, limite é 1, limite fundamental trigonométrico, ó. Tá aqui, ó, seno de x
sobre x. Então eu tenho 1 vezes 1 que divide 1 mais cosseno de 0. Substituir aqui, né? Então eu vou ter 1 dividido por 1 mais. Quanto que é o cosseno de 0? Tá? Pessoal, o cosseno de 0 é 1. Mas se você quiser fazer na calculadora, ó, cosseno de 0 igual a 1. Tá? Então aqui é 1. Então meu limite trigonométrico para essa questão, é exatamente 1/2, tá? Muito bem. Pessoal, bem simples, é bem isso mesmo nesse primeiro momento, ainda mecânico. Depois a gente vai ver algumas aplicações. Prometo para vocês que a gente vai ver isso aqui funcionando em alguns fenômenos, tá? Por enquanto aqui para a gente dar uma treinada e compreender bem essa parte, tá? Consiste basicamente em ou substituir para ver se é possível, tá? Ou tentar escrever dessa maneira aqui, reescrever a tua função para que ela fique parecida com esse cara aqui, tá? Eu ainda vou aproveitar esse vídeo aqui para fazer mais um aqui tá como exercício, mas na verdade ele já na verdade um exercício aqui, ó, que eu queria fazer para vocês aqui, o exercício número 2, tá? Fazer ele também como exemplo, tá? Mas é o exercício da nossa lista lá, o exercício 2, ó. Exercício número 2, tá? Olha só, até para a gente ver, para poder fazer os outros depois. Número 2 diz o seguinte: calcule o limite, né, de x tendendo a 0 de seno de 3x sobre seno de 5x. Bah, professor, agora complicou a coisa, tá? Tu me disse que eu tenho que trabalhar para tentar transformar esse cara nisso aqui, professor. E agora como é que eu vou fazer? Eu tenho duas funções dividindo com arco diferente, que eu não consigo executar de fato essa divisão. Se eu substituir aqui, eu vou ter seno de 0 sobre seno de 0, 0 sobre 0, indeterminação, tá? Pessoal, olha só. Como eu tenho uma divisão de duas funções, eu posso multiplicar a de cima e a de baixo pelo mesmo componente, né? Que eu não vou ter problema com isso. Concordam? Não vou alterar a minha função se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo índice. Então aqui, ó, eu vou multiplicar a de cima por 1 sobre x e a de baixo também por 1 sobre x. E agora eu vou reescrever esse meu limite, tá? Se eu dividir 1 sobre x dividido por 1 sobre x, ó, aqui tem uma barra vindo até aqui, ó, eu vou ter 1 esse resultado, então não muda a minha função. Vou reescrever esse meu limite aqui. Então vai ser o quê? Limite de x tendendo a 0 de seno de 3x. Seno de 3x multiplicado por 1, 1 dividido por x, x. Tudo isso aqui ainda dividido, tá? Por seno de 5x, também dividido por x, tá? Só vou botar um colchete aqui para saber que isso aqui tudo pertence a esse limite, tá? Ficou meio grande aqui, mas enfim, acho que assim aparece um pouquinho melhor no vídeo, tá? Pessoal, olha só que interessante isso aqui, ó. Eu tenho duas funções que estão sendo divididas, então eu posso dividir dois limites aqui também. Então vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui vai ser a mesma coisa que limite de x tendendo a 0 de seno de 3x sobre x. Tudo isso aqui dividido pelo limite de x tendendo a 0 de seno de 5x sobre x, tá? Beleza.
Pessoal, vou dizer que esse aqui é o meu limite 1 e esse aqui é o meu limite 2. E vou resolver separadamente e depois só utilizo eles de volta ali, tá? Então, primeiro que eu vou resolver vai ser meu limite 1, tá? Que é o que? Limite de x tendendo a 0 de seno de 3x sobre x, tá? Eu digo nesse caso aqui que u é igual a 3x, tal qual a gente fez no exemplo agora, anterior no vídeo. Então, u sobre 3 vai ser igual a x. E agora eu substituo aqui no meu limite. Então, eu tenho limite, né? Então, agora em vez de ser x, então é du tendendo a 0, né? Porque eu estou trabalhando na função du. De seno du sobre 1 dividido por 3, tá? Aqui eu já vi que eu posso multiplicar pelo inverso, então isso aqui vai ser 3 vezes o limite de seno du sobre u, quando u tende a 0. Que isso aqui vai ser, vai vir exatamente para 1, então isso aqui é igual a 3. Tudo bem? E agora vamos fazer então o nosso limite número 2. Parece complicado, pessoal, mas não é, tá? É só questão dar um pouquinho de trabalhinho aqui para a gente resolver, mas é só questão de a gente ir fazendo, tá? De 5x sobre x. Mais uma vez, eu digo que agora eu vou usar uma outra função, porque eu já usei u lá para cima. W igual a 5x, então esse 5 passa dividindo, eu sei que x vai ser igual a w sobre 5. E agora eu vou fazer então meu limite equivalente, que vai ser o que? Limite de w tendendo a 0, né? Porque agora eu estou em função de w, de seno de w sobre 5, multiplico, divido a fração, conservo esse cara aqui, o outro passa multiplicando, então vai ser 5 vezes o limite de seno de w sobre w, que isso aqui é 1, então eu vou ter exatamente 5. Terminei, professor? Não, porque eu tenho ainda, eu tenho lá meu limite, deixa eu fazer em azul agora, meu limite 1 dividido pelo meu limite 2, que é o resultado da minha função. Então, meu limite 1 é 3, meu limite 2 é 5. Então, o resultado dessa função é o seguinte: quando x tende a 0, essa função tende a 3/5, tá? Pessoal, espero ter ajudado os senhores. Essa então foi a nossa aula de limites trigonométricos. Abraço a todos.